Bem-vindo ao Clube dos 545. Eu sou o pastor Mateus Maia e de segunda a sexta-feira estou aqui com a graça de Deus para fazermos uma meditação juntos de um capítulo da Bíblia. Eu quero te perguntar, você ama a palavra de Deus? Eu amo muito. Há anos eu tenho lido, pesquisado, estudado e ministrado sobre a palavra de Deus e tenho visto o poder dela transformando vidas para sempre, transformando pessoas que antes estavam presas, à escravidão do pecado e agora são livres pelo poder da sua palavra. Vale a pena, estudarmos e meditarmos na palavra de Deus. E hoje vamos continuar com o livro de Êxodo, vamos fazer uma meditação do capítulo 28. O tema de hoje é a manifestação da glória de Deus. E o texto-chave hoje é Êxodo 28, 2. O texto diz assim: façam vestes sagradas para o seu irmão Arão, para que lhe deem glória e beleza. Agora o Senhor pede então que Moisés escolha homens hábeis para fazer vestes para o sacerdote Arão e também para os seus filhos. Essas peças incluíam um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepele, uma mitra, que era uma espécie de turbante, e também um cinto. A estola sacerdotal era costurada usando os mesmos materiais que foram feitas as tendas: o ouro, o pano azul, o carmesim, a púrpura. Os sacerdotes tinham sido escolhidos para representar o nome de Deus e agir no nome dele, e ajudarem também aquele povo a cultuar a Deus através dos serviços ali no tabernáculo. Hoje também nós queremos que o Senhor levanta sacerdotes para agir no seu nome: pastores, profetas, evangelistas, mestres, presbíteros. A este grupo é dado autoridade da parte de Deus para ensinar a sua palavra, para confrontar o povo no seu pecado, corrigindo, mas também consolando, para treinar novos líderes. A eles também é dado autoridade para ministrar bênçãos sobre o povo. Agora, como sacerdotes, nós não precisamos mais estar sob o jugo da lei, não precisamos mais, por exemplo, sacrificar animais, porque o Cordeiro Santo de Deus já foi sacrificado, e é nele que nós nos espelhamos. Ele é o sacerdote supremo. Tanto as vestes sacerdotais, assim como o tabernáculo, foram construídos usando materiais preciosos, com cores vivas, de modo a representar a glória de Deus no meio do seu povo. Hoje a gente não tem mais isso na igreja. Me assusta quando eu vejo alguns líderes, querendo talvez impressionar, usando estolas, usando, coisas como no Antigo Testamento. Para louvar ao Senhor hoje, manifestar a sua glória, não é necessário usar pedras preciosas e nem roupas com tecidos finos e cores vibrantes, e adereços. A glória de Deus hoje se manifesta no meio do seu povo pelas obras que eles fazem. Ou seja, se as suas obras são boas, se as suas obras glorificam a Deus, você não precisa de nada para anunciar a sua obra. Deus nos usa através do Espírito Santo para levar cura para as pessoas, cura interior, cura física, restauração, para libertar aqueles que estão presos pelo inimigo, pelo poder de Cristo. Deus nos usa também para ser agentes de salvação, proclamando o Evangelho, agentes de justiça e paz numa sociedade que carece de esperança. Quando nós agimos pelo Espírito Santo, nós somos vibrantes. Quando nos movemos nele, expressamos a verdadeira preciosidade, que não é calculada pela quantidade de riquezas, mas sim pelo fruto do Espírito: o amor, a alegria, a paz, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, conforme diz Gálatas 5, 22, 23, mas também pelos dons do Espírito, ou seja, ele nos enche e nós sobrenaturalmente falamos e agimos pelo poder dele, conforme 1 Coríntios 12, de 8 a 10. O peitoral, que era uma peça usada como um colar quadrado, grande, ele tinha 12 pedras ali preciosas, cada pedra simbolizando uma tribo de Israel. Ao usar o peitoral,
O sacerdote estava representando cada uma dessas tribos, dessas grandes famílias diante do Senhor. E nós também precisamos levar diante de Deus, em oração, em intercessão, tanto os nossos filhos biológicos como os nossos filhos na carne, clamando e pedindo a Deus por eles. Além disso, uma placa escrita Santidade ao Senhor era colocada na testa do sacerdote, presa ali no turbante, na mitra. Desse modo, Arão carregava em si a iniquidade do povo diante de Deus, que por meio das ofertas eles já tinham sido purificados. Que a primeira coisa que o Senhor olhar em nós não sejam as nossas habilidades, não sejam os nossos projetos, mas a nossa disposição em obedecê-lo. Que quando entrarmos na presença do Senhor, Ele não nos veja, mas veja o Santo, com S maiúsculo, que carregou nossos pecados. E desse modo, Deus nos receba. Que o nosso nome no céu não seja conhecido pelo que fizemos, mas pela nossa capacidade em dar ouvidos ao Senhor e oferecermos continuamente nossas vidas no seu altar de adoração. Sabe, uma mãe, depois que o papai morreu, separou para mim um pingente que representava esse peitoral do sacerdote, com 12 pedras. No caso do meu pai, não eram pedras preciosas, era sim uma bijuteria. Meu pai não deixou para mim riquezas humanas como herança, mas deixou o exemplo de um homem que zelou pelo caráter e amou a palavra de Deus. E isso não tem cartão que pague, não tem Visa, não tem Mastercard que possa pagar. Sou grato a Deus pela vida do meu pai, da minha mãe, que são exemplos para mim. A maior herança também que nós podemos deixar para os nossos filhos não são riquezas deste mundo, mas o temor ao Senhor. Que eles possam aprender conosco a depender do Senhor, que os olhos deles vejam o agir de Deus em nós, na sua vida, a sua manifestação de Deus da sua glória, no seu amor, na sua forma de tratar, na sua forma de lidar com a vida deles, cuidando com o amor que é firme, com o amor que também tem compaixão. Sabe, assim eles vão crer que existe um Deus. Mas se de outro modo nós rejeitarmos a agir como Deus quer, eles também vão se rebelar. Nós possamos hoje escolher manifestar a glória de Deus, porque assim nós vamos alcançar outras pessoas. Amém? Você recebe essa palavra de fé? Vamos orar juntos. Pai, que o brilho que este mundo veja não seja o paio de roupas ou de habilidades, mas que seja, Deus, a luz do Senhor em nós. Brilha, Senhor, através de nós. Esse é o nosso desejo, a nossa oração. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então fica assim, eu oro por você, você ora por mim, e amanhã continuamos com mais um capítulo da Bíblia, nessa meditação linda diária que fazemos. Forte abraço, Jesus te abençoe.